Fala, pessoas queridas do oitavo A. Bora lá então para mais um vídeo de português? Bora, né? Então peguem aí, como sempre, fazendo favor, a apostila Aprender Sempre. Peguem como sempre a apostila Aprender Sempre. Gostar, né? Volume 1 ainda, né? Sequência 3, página 34, tá aí na sua tela, beleza? Página 34, então aí tem o finalzinho da aula 2 que a gente já fez. Então começando aí a aula 3. Bora lá! Aula 3. Causando impacto. Objetivos da aula: analisar os recursos utilizados para impactar ou chocar o leitor e identificar em textos de diferentes gêneros os efeitos de sentido provocados pelo uso de estratégias de modalização e argumentatividade. A gente vai ver o que é isso no decorrer da aula, beleza? Beleza. 1. Leia atentamente os trechos da reportagem que segue e responda às questões a seguir. Faltou uma crase aí, gente, no as questões, tá bom? Você tá com a versão física, então coloca aí para nós, fazendo favor. Esse as antes do questões aí, tem uma crase, que é aquele acento ao contrário, lembra? Coloca aí para nós. Valeu. Pandemia deve aumentar a produção de lixo plástico. O povo não dá o recuo do início do parágrafo, né? Que coisa. Esse diagramador dessa apostila deixou muito a desejar. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as pessoas estão usando mais materiais descartáveis, como luvas plásticas, máscaras faciais e visores. Uma espécie de máscara transparente utilizada para cobrir o rosto inteiro. É o famoso face shield. Ou o escudo facial, né? O que leva ao aumento da quantidade de lixo plástico gerada pelo mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, que nome chique, a pandemia deve causar um aumento entre 15% e 25% do lixo nas residências do país. Nos hospitais, o número pode ser ainda maior. Estima-se um crescimento de 10 a 20 vezes. Caramba! Apesar de diversas cooperativas estarem fechadas, separar os materiais recicláveis continua sendo essencial para que eles não acabem nas ruas e oceanos, por exemplo. Aqui em Guarani, como vocês bem sabem, felizmente nós temos uma reciclagem que funciona muito bem. Às vezes quem não funciona muito bem são os moradores, né, os cidadãos, né, que não colaboram com a reciclagem, mas o pessoal da reciclagem em si trabalha muito bem. Mas não sei vocês, gente, mas eu tô enjoado de ver por aí, inclusive máscaras jogadas pela rua, né? Espero que não seja nenhum de vocês que de repente tenha feito isso. Se foi algum de vocês, por favor, não faça nunca mais na vida. Isso que é muito feio e porco. Mas eu já vi, você já deve ter visto também várias máscaras jogadas pela rua aí. Triste demais. Tá. A. O que causa impacto no leitor ao tomar conhecimento acerca do assunto da reportagem? Daí não tem linha, mas tem esse retângulo para você responder. Então, traduzindo o que está perguntando aí no item A. Ao ler esta notícia aí, esta pequena notícia de apenas 3 parágrafos, o que mais chocou você? É isso que ele está perguntando. Qual a informação dessa notícia que mais chocou você aí, tá? B de bola. Quais os modalizadores presentes no fragmento da reportagem? Ó, gente, aqui nessa B de bola é o seguinte, esses modalizadores que eles falam, o que vem a ser isso? São palavrinhas que tem lá no meio do texto que demonstram a opinião de quem escreveu o texto. Mesmo que a ideia do texto não seja transmitir opinião. Porque afinal, isso aí como está falando aqui, ó, é um fragmento de reportagem. E a reportagem, teoricamente, não é para ela ter opinião do autor. É apenas para ela dar a notícia de alguma coisa que aconteceu. Mas, gente, a gente que estuda linguagem e tal, né? Eu que nem fiz letras, fiz jornalismo, a gente sabe que é praticamente impossível você escrever qualquer texto que seja, mesmo que quase sem querer, vamos dizer assim, você colocar um pouco da sua opinião lá, sabe? É que vocês, não sei se vocês têm o saudável costume de assistir telejornal, mas quem assiste o Jornal Nacional, por exemplo, e vê lá o William Bonner, quando ele dá uma notícia sobre algum disparate que o governo fez, ele não consegue esconder a expressão facial dele, sabe? A entonação da voz dele, você vê que ele está desgostoso com aquilo. Você vê que ele não aprova aquilo que ele está falando, aquilo que aconteceu, entendeu? Então é isso. Então, ó, esses modalizadores são palavrinhas
que vão ter lá no texto, nesse fragmento, nesse trechinho de reportagem, que vão denunciar, vamos dizer assim, a opinião de quem escreveu o texto. Sabe? Vamos ver se a gente acha alguns aqui. Ó. A Bia está perguntando. Quais os modalizadores presentes no fragmento da reportagem? Vamos ver se a gente acha aqui. Ó. Vamos ver aqui. Ó, eu vou ajudar vocês porque essa aqui é meio difícil, na verdade, né? Primeira vez que vocês estão vendo esse assunto, os modalizadores aí e tal. Então é assim, ó. Quando no texto, o autor do texto fala uma coisa que ele acredita que vai acontecer, mas que ele não tem certeza. Daí, essa palavrinha, ou essa expressão, pode ser duas palavras, podem ser duas palavras, ela indica que o autor acredita que aquilo vai acontecer, mas ele não tem como ter certeza. Ele acredita que aquilo vai acontecer por causa daquilo que está sendo falado na reportagem, mas ele não tem certeza. Então vocês vão achar aí no texto, nesses 3 parágrafos aí, nesse curto texto aí, onde tem palavras ou expressões, no caso 2 palavras juntas, que estão indicando isso. São os modalizadores. Você vai achar para mim, vai marcar aqui na B de bola, né, quais os modalizadores presentes no fragmento da reportagem. Você volta aqui no texto e vai achar onde que o autor do texto colocou assim, palavrinhas ou expressões em que ele indica uma coisa que pode ser que aconteça, mas ele não tem certeza. Né? Quer ver? Ó, vamos achar um exemplo aqui. Ó, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, a pandemia deve causar um aumento entre 15% e 25% do lixo nas residências do país. Quer dizer, ele não tem certeza. Tem uma faixa aí, pode ser entre 15% e 25%. Quer dizer, tem 10% aí, 10 pontos percentuais de margem, vamos dizer assim. Então não tem como o autor do texto falar com certeza, não, vai ser, sei lá, 17,8%. Não, ele dá essa margem aí de 10 pontos percentuais, ó. Pode ser entre 15% e 25%. Então como ele não tem certeza, ele usa uma palavrinha logo antes aí dessas porcentagens, indicando isso, que ele não tem certeza. Então, são essas palavrinhas que você vai achar aí no texto e vai marcar para mim, lá na B de bola, né? Ó, vou ler de novo esse trechinho. A pandemia deve causar um aumento entre 15% e 25%. Captaram a minha mensagem, né? Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Ó, continuando aí, logo na frente, no mesmo parágrafo aí, ó. Nos hospitais, o número pode ser ainda maior. Estima-se um crescimento de 10 a 20 vezes. Aí, ó, é uma margem grande também. O aumento pode ser o aumento do quê? Do lixo, né? O aumento do lixo plástico nos hospitais pode ser de 10 vezes, mas pode ir até 20 vezes. Então, olha que margem grande. O aumento do lixo plástico nos hospitais pode ser de 10 vezes, mas pode ser 11, 12, 13, 14, 15 vezes, pode ser até 20 vezes. É o que ele está falando aí. Então, como o autor do texto não tem certeza, logo antes dele falar esse número aí, esses números de 10 a 20, ele usa uma palavrinha, ó. Vou ler de novo a frase aqui e vocês vão entender pela minha entonação. Nos hospitais, o número pode ser ainda maior. Estima-se um crescimento de 10 a 20 vezes. Captaram, né? Deve ser mais alguma aí? Palavra, expressão que indica essa incerteza do autor. E escreve aí na B de bola. Beleza? Beleza. Continuando. Página 35. C. Retire frases do texto em análise e reescreva-as, inserindo modalizadores que expressem certeza, incerteza e afetividade. Então, agora, de novo, os modalizadores. Vamos com muita calma nessa hora. O que você vai fazer aí na C? Como o espaço não é na tela do celular, parece menor ainda, né? Claro, mas vocês estão com a apostila física. Mas eu acredito que 2 ou 3 frases no máximo que vão caber nesse retângulo aí, né? Então, o que você vai fazer? Você vai copiar frases do texto. Ele fala aqui, ó, retire frases do texto em análise. É o texto que a gente acabou de ler. Vamos estabelecer um número aqui, 3. Você vai copiar 3 frases do texto que a gente acabou de ler, desse fragmento de reportagem, e vai reescrever essas 3 frases
aí nesse retângulo aí em branco. Mas o que você vai acrescentar aí, ó? Nessas 3 frases que você vai copiar do texto, você vai acrescentar modalizadores. Modalizadores que expressem certeza, incerteza e afetividade. Como assim? Daí não precisa se preocupar assim, mas isso não está de acordo com a realidade. Não, é apenas um exercício, gente, tá? É um teste. Então o que você vai fazer? Por exemplo, você vai pegar a frase do texto lá, ó. Aquela que a gente acabou de ler. Nos hospitais o número pode ser ainda maior. Estima-se um crescimento de 10 a 20 vezes. Você vai pegar essa frase e vai colocar agora, mas como se você tivesse certeza. Então você vai colocar assim, por exemplo. Ó. Nos hospitais o número será ainda maior. Vai ser um crescimento de 15 vezes. Entenderam? Você eliminou toda a incerteza dessa frase. Lá no texto é uma frase que demonstra incerteza. Ó, tá assim no texto. Nos hospitais o número pode ser ainda maior. Ó, nos hospitais o número pode ser ainda maior. Estima-se um crescimento de 10 a 20 vezes. Tá vendo? À primeira vista a gente pode muitas vezes não perceber essa incerteza, mas existe, ó. Ele não afirma com certeza, ó. Nos hospitais o número pode ser ainda maior. Estima-se um crescimento de 10 a 20 vezes. Olha quanta certeza. Então você vai reescrever esse trecho, por exemplo, só que agora dando certeza. Mesmo que não tenha como você dar essa certeza, é só um exercício, tá? Você vai escrever assim, ó. Por exemplo, nos hospitais o número será ainda maior. Vai ser um crescimento de 18 vezes. Entenderam? Você deu certeza. O que mais que ele pede lá? Ó, certeza, incerteza e afetividade. Vamos ver um com incerteza? Já tem vários, né? Mas vamos transformar um com incerteza aqui, ó. Vamos pegar o primeiro lá, logo no comecinho da reportagem, ó. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as pessoas podem estar usando mais materiais descartáveis. Tá vendo? Ele era uma frase que ela dava certeza, você tirou toda a certeza dela. Ó, por causa da pandemia do novo coronavírus, as pessoas podem estar usando mais materiais descartáveis. Né? No texto original, ele fala as pessoas estão usando mais materiais descartáveis. Ele fala com certeza. Agora você vai eliminar essa certeza. Viu como ficou? Não dá mais para ter certeza? Ó, por causa da pandemia do novo coronavírus, as pessoas talvez estejam usando mais materiais descartáveis. Eliminei toda a certeza. As pessoas podem estar usando mais materiais descartáveis. Entenderam? Eliminei a certeza. Então é isso que vocês vão fazer. E a última é o quê? Afetividade. Ó. Vamos fazer uma com cada um. Você vai fazer uma frase que demonstra certeza, outra que demonstra incerteza, e agora a afetividade, emoção. Como é que a gente coloca, não? Quer ver? Ó, usando a mesma que a gente acabou de usar. Ó. Dá para fazer assim, ó. Por exemplo, por causa da pandemia do novo coronavírus, as pessoas, infelizmente, estão usando mais materiais descartáveis. Tá vendo? Só de eu colocar esse infelizmente aí, já demonstrou a minha opinião. Eu não estou contente com isso, né? Então é isso que vocês vão fazer, tá bom, gente? Então eu sei que é o primeiro contato de vocês aí com os modalizadores, mas não é tão difícil assim, se for ver, né? Muito bem, continuando então. 2. Convide um colega aí, rapaz, para iniciar juntos um plano para a produção de uma notícia. Preencham o quadro que segue e, em casa, haha, ironia, procurem desenvolver o conteúdo cuja apresentação será no próximo encontro. Ai, que chique. Então, gente, aqui, desculpa aí, mas vocês vão ter que, né, fazer sozinhos aí. Então, ó, o que você vai preencher aí? Qual que vai ser o assunto da sua notícia? Qual que vai ser a manchete provisória? O que é manchete provisória? Manchete é o título da notícia, tá? Qual que vai ser o lead? O lead é... como é que eu posso dizer? É aquela chamadinha, sabe? O assunto mais importante da reportagem. Pronto. Daí o corpo do texto. O que é o corpo do texto? O corpo do texto é a notícia. Claro que não vai caber nessa linha aí, né, gente? Mas o que você vai escrever aí na frente? Sobre o que você vai falar na sua notícia. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Assunto. Um exemplo tonto, mas só para você entender. Assunto. Relação entre cães e humanos. Manchete provisória. Menino raivoso morde cachorro. Porque o cachorro morder alguém não é notícia, né? Mas se o menino morde o cachorro, daí vira notícia, né? Daí o lead é assim, ó.
O lead, gente, na verdade, é aquilo lá, as famosas perguntas. Quem, como, quando, onde e porquê. Né? Se vocês quiserem escrever aí, ó, escreve isso por medinho, que é uma linha só, né? Quem, são as 5 perguntas principais que tem que ter numa notícia. Quem, como, onde, quando e porquê. Esse porquê, no caso aí, é separado e sem acento. Quem, como, onde, quando e porquê. O corpo do texto é: vou contar a história do menino que mordeu o cachorro. Da imagem ilustrativa, de repente seria uma foto do menino mordendo o cachorro, ou do cachorro com a marca da mordida. E os elementos de impacto, né, gente? Essa inversão aí da situação. Normalmente são cachorros que mordem pessoas. Aí é uma pessoa que mordeu um cachorro, tá? Só para vocês entenderem. Pode ser do jeito que vocês quiserem, tá bom? Com a notícia que vocês quiserem, na verdade. Real ou inventada. Bora lá. Aula 4. Saia de cima do muro. Objetivos da aula: posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão respeitando as opiniões contrárias. Isso é difícil, hein? Fundamentar seus posicionamentos no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e de propostas claras e justificadas. Bora lá. A. Utilize o espaço que segue e reorganize o seu resumo, levando em consideração os aspectos discutidos nesta aula: capacidade de síntese e objetividade, argumentação consistente. Então, pessoas, aqui é o seguinte: lembra aquele resumo que vocês já fizeram? Se Deus quiser, vamos voltar lá para vocês verem. Blá, blá, blá. Cadê o resumo? Ai. Ele está falando disso aqui, gente. Desses resumos que você fez, se Deus quiser, lá na página 28, ó. Aqui, ó. O meu tá em branco, lógico, mas vocês devem estar preenchido. Esse resumo 1, resumo 2. Que era o resumo dos filmes lá, lembra? Daí tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas cada um. O que vocês vão fazer aí? Vamos botar lá, blá, blá, blá. Aula 1, 2, 3. Chegamos. Ó, aqueles resumos. Escolhe um daqueles 2 resumos lá que você fez dos filmes, que tem 6 linhas cada. Agora você vai fazer o resumo do resumo, vamos dizer assim, tá? Você vai transformar aquele resumo de 6 linhas num resumo de 4 linhas, vai ficar menor ainda. É o resumo do resumo, tá bom? É isso que é para vocês fazerem aí na B de bola. Beleza? Beleza, então. Vira a página. É isso que você vai fazer no item A, quer dizer, tá? Então vira a página, B de bola, agora que é o B de bola. Tente recapitular informações relevantes sobre a produção de resumos. Aí você vai fazer assim, ó. Dá uma definiçãozinha básica aí do que é um resumo, tá bom? Nesse retângulo aí. Ah, o resumo é... Tá. Beleza? Então, beleza. Daí acabou, né? Certo? Então, 8º A, brigadão. Valeu. Até a próxima.